Boa noite, tudo bem? Nós vamos dar sequência hoje no nosso estudo do capítulo 40, que é Rumo ao Campo. Então, esse capítulo, só para a gente recapitular, André Luiz, Aniceto e Vicente estão na casa de Dona Isabel, né? Aonde é um posto de nosso lar, um posto aqui na terra, na crosta, né? É um lar de uma viúva com 4 filhos, e ela e o André está ali junto com um grupo de trabalhadores, como lá é um posto de serviço de nosso lar, tem serviço o tempo inteiro, né, no plano espiritual, e durante a noite a movimentação dos trabalhadores espirituais é muito grande, é uma demanda de serviço muito grande. Então, aqui nesse capítulo 40 está no amanhecer, na alvorada, né, de um novo dia. Então, vai haver uma troca de turnos. E o Aniceto convida André Luiz e o Vicente para irem reabastecer as energias. Eles passaram a noite trabalhando, aprendendo. Então, o Aniceto está direcionando eles, né, eles estão se direcionando para um ambiente, para um lugar aonde eles poderão reabastecer essas energias, um ambiente de natureza, aonde eles vão poder se reabastecer. E aí, na primeira parte do livro, né, acontecem muitas coisas interessantes, o Aniceto, vai mostrar para esses 2 pupilos, algumas situações que eles vão observar, eles não vão caminhar, né, na via pública, eles vão volitar para chegar aonde eles vão, o destino deles, mas nesse ínterim o Aniceto não perde a oportunidade de explicar, né, de ensinar a esses 2 companheiros, a observarem coisas que serão muito importantes para eles poderem se atentar, para poder aprender, né. Então, assim, são espíritos, e é muito interessante da gente aprender, da gente observar isso, né, e aprender com eles, porque a vida não para, né. Então eles estão em espírito, continuam aprendendo, para desenvolver trabalhos cada vez melhores aonde eles forem plantados, de acordo com os desígnios do mais alto, né. E para futuro, gente, o futuro de um espírito que vai se capacitando, se misturando ao que é da correnteza da vida, né, o que é sagrado, o que é aprendizado, são bagagens que não se perdem. Um dia, quando esses espíritos reencarnarem, eles vão reencarnar de uma forma diferente, vão ter uma caminhada diferente, né. Então vamos continuar. Nós paramos no parágrafo, eh, eu vou voltar, tá, um parágrafo, para a gente pegar o raciocínio. Então aqui, o Aniceto com o André e o Vicente, eles estão volitando e o Aniceto chama a atenção dos 2 para algumas circunstâncias, algumas coisas que estão acontecendo na via pública, conosco, caminhando no meio da rua, conosco, né. Então o André vai falar que ele observa que nós caminhamos como se nós estivéssemos usando escafandros, né, roupas de mergulho muito pesadas, para nós estarmos aqui, porque na verdade ele está conseguindo observar, 2 planos, né, ele está num plano espiritual, no plano espiritual, do mesmo ambiente que nós. Então a referência dele de percepção daquele meio é muito diferente, e ele tem um bom professor, né, que é o Aniceto, mas ao contraponto, nós que estamos encarnados, nós não reparamos isso. Quando nós estamos pela rua, quando nós estamos caminhando,
A gente observa, tem dias que a gente está mais cansado, o ar está mais pesado, a gente sente um peso, né, de vibrações que estão além do cansaço físico. E aqui a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco por que talvez isso esteja a gente, está tendo essa percepção, né. Então ele diz assim, ó, Aniceto chama a atenção deles: "Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Eh, como não soubéssemos definir com exatidão", Aniceto prossegue explicando: "São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombras, aqueles desenhos, né, elas se agrupam de tal forma que elas formam desenhos, por isso que ele usa essa palavra tão bonita, né, aqueles arabescos. Ele está se referindo ao movimento, ao desenho daquelas sombras. E indicava-nos certos edifícios e certas regiões das quais ele estava citando. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas, por certo grupo de pessoas que alimentam pensamentos e sentimentos iguais, no mesmo diapasão. Se demorarmos em nossas investigações, nas nossas observações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídas atraídos por elas mesmas. Então, além do grupo, né, de de bactérias, né, de um volume de massa bactéria, eh, espiritual, né, perispiritual, não, espiritual mesmo, ainda tem os espíritos que estão acompanhando essas pessoas, né, estão nos acompanhando pela via pública, de acordo com o que a gente expele de pensamentos, né, de a gente exala, né, o nosso pensamento ele é exalado como se fosse um perfume, então a gente atrai. Isso é fácil de observar, por exemplo, determinados tipos de assunto atraem determinados tipos de pessoa, né. Ao passo que não atrai outros, vamos colocar um desenho aqui para isso. Pessoas que gostam de futebol, muito, gostam muito e entendem muito de futebol. Elas sempre vão ser atrativas e sempre vai se chegar a elas pessoas que gostam e que se interessam pelo assunto. Eu não vou, porque eu não entendo de futebol, não gosto de futebol, é um assunto que não me atrai. Então, por que que eu estou dando esse exemplo? Porque nem todo assunto nos atrai. Tem assuntos que eu gosto, que eu falo, que eu tenho muito prazer em conversar sobre, e que para outras pessoas já me disseram: "É muito chato". Então, aí a gente entende, né, dá para a gente entender o que são esses atrativos. E isso serve para os encarnados e também para os desencarnados. Esse é o ponto que nós conversamos até semana passada, né. Então agora, ele começa assim: imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias, destruidoras da vida física,
quanto às formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então, tanto se aproxima, tanto se apodera do homem a nuvem de bactérias, quanto as formas perispirituais, os homens, os espíritos, né, que nesse momento estão revestidos do seu corpo espiritual e que podem, através da plasticidade mental, apresentar várias formas. Podem se apresentar como homens comuns, podem adquirir expressões mais doentias, mais animalizadas, de acordo com o teor e a força plástica do pensamento, das formas de pensamento, de como eles vibram e de como eles caminham, né, na erraticidade. Então, ele está falando aqui é disso. Como vem o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, o orar e vigiar, que a gente vai tá lendo aqui, que é nos ensinado por Jesus no Evangelho, né? Ora e vigia. Ora, se conecta com o mais alto, busca referências, né? Busca um meio, um caminho de expressão, de força, de, 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 de caminhada mesmo, de escolha de vida. Busca um caminho que é melhor para você e tenha essa observação. No buscar, você está orando. Senhor, por favor, me dê direção. Senhor, por favor, me orienta. Senhor, por favor, fecha minha boca, fecha os meus olhos, fecha meus ouvidos para tudo que é indigno de ser visto, ouvido e comentado. Senhor, por favor, eu estou orando, eu estou conversando com Deus. Isso é orar, né? Estou entregando a Ele os meus medos, as minhas aflições, os meus desejos sinceros, né? Estou orando, porque não existe nada de indigno na minha conversa. O que é uma conversa indigna? É aquilo que você não pode comentar com quaisquer pessoas, né? Isso é orar. E o vigiar é prestar atenção, porque ao passo que eu oro, que eu converso com Deus, que eu estabeleço com Ele essa comunicação e os meus anseios, os meus desejos e tal, eu preciso observar, porque não existe milagre. Existe uma força criadora, construtora, que eu estou acessando ela e que eu preciso fazer um esforço para me manter nela, para caminhar junto dela, para que ela se fortifique, crie bases e eu me mantenha dentro dela. Isso é vigilância. É algo que a gente costuma deixar de fazer. Então, quando a gente deixa de fazer, a nossa oração, ela se torna infrutífera. Por quê? Porque o amparo não nos falta, jamais. O amparo não nos falta. Mas se nos falta a vontade, se nos falta a vontade é fogo, né? Porque como que eu vou me manter no caminho que eu estou pedindo auxílio para receber? É a mesma coisa de eu ir numa empresa e pleitear a oportunidade de um trabalho. O dono da empresa me oferece o trabalho com rendimento X no fim do mês. Mas para eu ter o rendimento X, eu preciso sair de casa e ir para o trabalho. Aí eu não vou. Como que eu vou receber, né? Então eu usei a minha força, a minha oratória, a minha conversa para buscar, mas eu não usei a vigilância para me manter.
como que eu vou receber o recurso para as circunstâncias do caminho do mês, né, do caminho da vida? Eu não vou ter. Então é por isso que ele está falando: "Olha, para se ver livre ou blindado", porque livre estando encarnado ninguém fica, mas estar blindado por força superior, é necessário que haja esse processo, oração e vigilância, observância do caminho, é necessário, porque senão não existe mágica, né, da forma como a gente quer, milagre, como a gente às vezes, né, dependendo da formação religiosa, a gente cresceu achando que existia e não existe. A gente já aprendeu que existe esforço, existe trabalho, perseverança, consistência, né. Então, milagre é uma coisa que não cabe. Então, se a gente quer mudar o padrão, se a gente quer crescer espiritualmente, progredir moralmente, tem que haver uma postura diferente. Isso envolve esforço, né. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está aberto. Eu quero, Renata. Dentro do que você estava falando, né, a gente sabe que o pensamento ele não é abstrato, ele é uma energia mesmo, uma energia real. E aí eu vi aqui na Gênesis, que o pensamento ele é real, ele é uma coisa que se projeta, né? Então, e eu achei bem apropriado para o estudo de hoje. Eu posso ler um pedacinho? Que está ligado aqui com o assunto, né? As propriedades do fluido perispíritico dão-nos disso uma ideia. Ela não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente intermediário desse pensamento. Sendo quem o transmite fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade de que nos achamos o isolar, a nos parece que ele, o pensamento, faz corpo com o fluido, que com este se confunde, que sucede como o ar e o som, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Aqui nesse parágrafo, a Gênese, o capítulo 2º, 23, né? Eu achei muito interessante, porque ele está confirmando que aqui a história do André Luiz vê com a criação do pensamento, que molda na gente formas escuras, se o pensamento, ele tem emoção e sentimento negativo. Então, a gente, que nem você está falando do orar e vigiar, e cabe muito aqui, porque só através da vigilância, porque os pensamentos, eles ocorrem na nossa cabeça, porque a gente ainda tem uma condição de que acontecem coisas na vida da gente que a gente pensa, sente, né? E, e quando você se coloca no vigiar, você tem a oportunidade de ressignificar esses pensamentos e essas emoções. E você vai quebrando, porque o pensamento, ele é formado, mas a repetição dos pensamentos, ela vai criando cada vez mais força e forma cada vez mais densa. E fica cada vez mais difícil, né? Então, qual seria uma cura? Seria a gente ressignificar cada pensamento quando a gente percebe. E se você está atento, vigilante no que você está pensando, você tem a oportunidade de ressignificar. Eu tinha até colocado algumas coisas aqui. Uma substituição mental, por exemplo, quando você está com raiva, você percebeu raiva, muda para compreensão. Quando você está com medo, muda para confiança. Quando você está triste, muda para esperança. E assim você vai ressignificando, você vai vigiando os seus pensamentos, suas emoções. E vai quebrando esse ciclo. E também o oposto, né? Quando você tem uma oração unida com fé, não aquela oração mecânica, mas uma oração com fé mesmo, você também deixa denso, deixa impregnado
Então, você tem leveza, você tem suavidade, em ambientes que você chega e que tem muita oração, muita vibração elevada, você percebe a sutileza e a leveza daquele lugar, né? Agora, quando você está num lugar que tem muita gente, por exemplo, um centro comercial, você tem que ir preparado, né? Para a sua sensibilidade não captar todo aquilo que o André Luiz vê. Então, você tem que ter esse cuidado sempre, orar e vigiar. Aí depois eu vou comentando mais algumas coisas aqui com você, tá, Renata? Obrigada. Obrigada a você, Kátia. E aí, continuando aqui, você estava falando sobre isso, me ocorreu uma coisa aqui muito interessante, né? Eh, uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil, aí eu fiz uma oração, conversei com Deus, falei com ele, Senhor, eu preciso de uma resposta, mas eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor, por favor, por caridade, não manda sinal de fumaça, porque eu nem vejo sinal de fumaça, Senhor. Tenho uma dificuldade de interpretar sinais, eu nem vejo sinal de fumaça. Então, assim, se você tiver que falar comigo, fale, fale, fale. Encontre alguém e fale, porque eu não estou nem com paciência para ficar buscando sinais, não. E aí, e aí passou, né? E passou e tal. E o tempo foi passando e nenhum sinal. Por fim, eu comecei a buscar a fumaça, não achei. Eu falei, tá, então foi isso, né? Não, não lacrei. Aí, passando por algum lugar, passando por algum lugar, é, no lugar, não sei se era a porta de uma igreja, não lembro da situação. Tinha uma placa, uma placa dizendo assim. A placa dizia assim: sabe as suas orações? Gente, estava escrito assim na placa. Sabe as suas orações? Deus já ouviu. Continua. Eu falei, nossa senhora, pelo amor de Deus, hein? Falei, Deus, pelo amor de Deus, você tem que me dar a resposta fazendo eu passar vergonha? E é justamente assim, né? A parte da vergonha é só comigo, porque eu já contei para vocês que né? Às vezes eu preciso passar uma vergonha para compreender certas coisas. Mas as respostas, gente, são muito rápidas. Elas não precisam ser objetivas da forma como a minha impaciência deseja, porque aí é um desejo da minha impaciência, do meu imediatismo, né? Eu quero uma solução rápida. E aí a gente volta a lembrar que eu acho que está lá no Antigo Testamento que fala assim, ó, um dia para Deus, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então, quer dizer, não existe tempo, não existe tempo. Então, a gente precisa entender isso, né? E continuar perseverante, porque as respostas, elas sempre virão, sempre virão. E quanto mais a nossa conexão com o Criador, com o que é superior, a gente está, como a Kátia estava explicando sobre o fluido universal, né, o fluido cósmico universal, que é o que é? É a matéria que gera todas as matérias. O nosso pensamento é matéria. Então, nós estamos conectados ao Criador dentro do hausto dele, que é o que? Esse fluido. Né? É essa. Ah, eu posso dar um nome de energia? Pode dar o nome que você quiser. Você entendendo o contexto do que você está buscando, você entendendo do que se trata, existem três elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Deus, espírito e matéria. Então, o que que conecta as duas outras coisas, né? O espírito e a matéria é o Criador, é o hausto dele, né? Que é onde a gente está aí a nadar de braçadas.
E somos co-criadores em plano menor, sempre. Sempre. A gente sempre pode produzir coisas muito, muito boas ou razoáveis, de acordo com o que a gente dá conta de fazer. Mas o razoável, para nós, já é muita coisa. Eu estou falando razoável se a gente usar uma régua muito, muito longa, em comparado a Jesus, por exemplo, que é co-criador com o Pai em plano maior. Nós somos co-criadores com o Pai em plano menor. Porque a gente não cria e a gente não está aqui buscando entendimento para a gente ser cada vez mais criador, oferecer cada vez mais melhor as nossas possibilidades de formas melhores. Então, nós estamos cocriando, nós estamos buscando, nós estamos realizando. Como que a gente sabe disso? Os espíritos nos falam. A nossa encarnação hoje é a melhor versão, está no Evangelho. A nossa melhor versão hoje. Então, a gente está caminhando, né? Então, se a gente for usar uma régua muito comprida em comparação a nós, a gente fica desestimulado. Mas o mundo não começou do jeito que o mundo está hoje, né? O mundo começou de uma forma muito, muito primitiva. Se a gente pode usar essa palavra, né? Primitiva, porque o que existia anterior a nós já não existe mais, já foi substituído. E vem sendo substituído pelos processos de evolução, revolução da natureza, da inteligência humana. Então, olha só, tudo vai acontecendo. Só que nós ainda nadamos a braços dados com uma imperfeição que nos acompanha há muito tempo. Então, a gente querer estabelecer uma linha de evolução de agora para agora mesmo. Eu comecei aos 30 a estudar a doutrina espírita, eu quero chegar aos 60, Emmanuel. Não dá, porque nós caminhamos muito tempo a braços dados com a nossa imperfeição, com os nossos retardos, com os nossos processos de experimentação, que a gente vai provando, vai quebrando a cara, vai refazendo o caminho. Emmanuel fala que nós, como que ele diz? Ele diz que nós damos muitas voltas em reencarnações muito parecidas, né? Nós nos perdemos em passos muito parecidos com os anteriores. Parecidos, não iguais, mas muitas vezes a gente não dá grandes passos porque a gente gosta de coçar aquela coceirinha que não precisava mais, né? Aí pode se dar o nome de pecado, de erro, coisas desse viés, né? Então, continuando aqui, ele diz assim, ó, André diz assim: interessada em maior esclarecimento, perguntei, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos, de que se originam as enfermidades corporais? Ele está fazendo uma pergunta aqui muito difícil, tá? Ele está fazendo uma pergunta muito difícil. Ele tá aí o benfeitor responde assim: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psico, psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzida pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó?
voltando à pergunta, a matéria mental emitida pelo homem inferior, pelo homem atrasado, tem vida própria como núcleo de corpúsculos, né, de bactérias microscópicas que se, que se originam, de que se originam as enfermidades corporais? Ele está perguntando assim, então quer dizer que o espírito, a mente espiritual, também gera bactérias? Ela também produz os mesmos efeitos? Produz. A Kátia nos estava explicando agora que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que o fluido gera matéria. O nosso pensamento é matéria. Então, o corpo, quando ele fala aqui, ó, gente, psicofísico, ele está falando do psiquismo, do corpo físico e do corpo mental. Então, são três corpos em associação. O que que isso quer dizer? Esses três corpos em associação somos nós, né? Só que eu, desencarnando, esse meu corpo, que tem um cérebro físico, para. Mas existe um cérebro com uma plasticidade diferente, que é o cérebro perispiritual, no meu corpo perispiritual que continua existindo. Meu corpo parou, eu, Renata, saio do corpo e vou, né? Vou me associar aos grupos do meu interesse. A minha mente continua produzindo, porque eu tenho uma mente, eu tenho um cérebro igual, em identidade igual que eu tenho no corpo físico. Na verdade, o que eu tenho o físico é uma imagem perfeita do corpo espiritual. Então, eu continuo produzindo os pensamentos, eu continuo espargindo energias mentais que me alimentam e alimentam aí o grupo. Se eu já estou desencarnada, vai alimentar um grupo de encarnados e a gente se alimenta e se alimenta em parceria. Então, olha só, tá confuso, né? Aí eu peguei um livro aqui, o livro Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, eu achei muito interessante, porque o Emmanuel coloca um pensamento que é para a gente estudar, né? No item 8, que se chama associação, tá, gente? O livro Pensamento e Vida, item 8, se chama associação. E ele começa explicando assim, ó. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, se nós pudéssemos ver com os nossos próprios olhos a corrente de pensamento, reconheceríamos de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Se a gente pudesse ver quem a gente atrai, quem caminha conosco, aliás, uma frase que diz assim, né? Me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Tem um espírito, não posso afirmar que é Emmanuel, que eu não sei, que fala assim, me digas o que pensas e te direi com quem tu andas, quem te acompanha. Me diga o que tu pensas e te direi com quem tu andas. Então, é basicamente isso. E aí ele continua, ó, a associação mora em todas as coisas. Preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A associação caminha com todos os seres vivos, porque todos os seres vivos estão mergulhados no fluido cósmico universal e todos nós mergulhados, nós nos alimentamos da energia que nos revigora e expelimos essa própria energia, colocamos ela em todas as coisas, né?
Aí ele cita o pensador Demócrito, né? Que Demócrito viveu na Terra muito antes do Cristo, e Demócrito falava já na época dele que os átomos invisíveis ao olho humano agrupam-se à feição de pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Então, tudo é energia, tudo se junta, tudo se agrega para que tudo tenha, para que tudo se construa. Dentro disso, a gente entende que existem os princípios inteligentes, né? Os princípios inteligentes. Eu estava conversando com a Kátia semana passada, eu contei para ela que quando eu tive Covid, eu falava assim: será que esses princípios não pode ir evoluir em outro lugar? Não, gente, eu nem queria que fosse em outra pessoa. Em outro lugar, eles não podem evoluir em outro lugar, não. Tinha que vir para evoluir na gente. Não precisava, né? Precisava. E ele continua assim, não vou ler tudo, não. Eu marquei alguns pedacinhos. Ele diz assim, ó, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Gente, isso é muito sério. Nós assimilamos os pensamentos das pessoas encarnadas, desencarnadas, que pensam como pensamos, que gostam como gostamos, que anseiam como nós anseiamos. É assim. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas. Todas, é uma rede. E ele cita ainda encarnados e desencarnados. Não há separação. Estamos mergulhados, né? Numa tina, num oceano de pensamentos, de matéria, estamos mergulhados. Então, tudo que um sente caminha por todos os lugares, perpassa por todos os lugares. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos, segundo a direção que escolhemos. Então a gente pode escolher, podemos escolher sempre, mas às vezes nós temos como eu já citei um pouco atrás, nós temos um processo de permanência de longo tempo com atos infelizes, processos inferiores. Então, o que eu estou dizendo? Vou parafrasear o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, nós caminhamos muito tempo tendo defeitos. A gente não pode dar louca e falar assim, a partir de agora eu não tenho esse defeito. A gente tem que curar aquilo que não está bom em nós. Como é que a gente cura aquilo? Com observância. A gente tem que observar o que a gente tem que não está bom. A gente tem que orar pedindo recursos, fortalecimento, para que a gente tenha força e claridade mental para avançar e vigiar e se vigiar. Então, mesmo fazendo isso, nós vamos cair para caramba, mas a gente retoma o caminho. Cair não é problema, ficar caído é problema. Mas mesmo se a gente escolher ficar caído muito tempo, não tem problema, uma hora a gente vai levantar, que o impulso é esse, né? Então, em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a sombra de a soma, somos sempre a soma de muitos. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Aí ele continua, mas eu vou parar aqui. Está no item 8 do caminho Pensamento e Vida, tá? Leiam, porque é muito, muito interessante isso. Então, ele está dizendo para nós, e o benfeitor, o Aniceto, ele está explicando como não. Por acaso,
vocês não desconhecem que vocês não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das doenças a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ô, gente, outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando, e quando eu li isso aqui, eu lembrei dela e do que ela me contou. Ela falou assim: Renata, as pessoas estão tão desconectadas da razão que eu tenho uma amiga que cuidava da mãe ou do pai, não sei, já idoso, o pai idoso, o pai desencarnou, essa filha está enlouquecida, assim, desequilibrada. O pai com mais de 90 anos. Então, quer dizer, uma pessoa muito idosa. Ô, gente, a pessoa está idosa, a gente vai sentir, a gente vai sofrer, né? Porque essa separação, ela dói para qualquer pessoa, é dolorosa. Mas a gente entende que a gente nasce que um dia a gente morre, não é? Então, a pessoa chegou a um ponto da vida, por exemplo, 90 anos, ela está mais próxima da linha de chegada do que da partida, da largada. Então, ela vai desencarnar. E o que que a gente está fazendo? E depois eu fiquei pensando, eu falei assim, depois eu tenho que falar com ela. Não é esse mecanismo, essa situação, não é um atributo apenas da sua amiga. Isso está acontecendo muito. As pessoas estão muito desconectadas da sua essência espiritual, né? Do que elas são espíritos, são imortais. E que uma hora elas vão partir, então elas estão tão mergulhadas na matéria, tão com a cabeça tão afundada no materialismo, que elas estão deixando de lado pensamentos básicos. Pensamentos básicos, que é: eu nasci, eu vou ter um X tempo de vida e eu vou desencarnar. Isso é fato, porque não ficou ninguém na história da humanidade para contar que permaneceu, né? Então todo mundo vai. Então essa desconexão nossa com a realidade, ela mostra do nosso transtorno que extrapola o físico, porque isso já é da área da mente, da estrutura do espírito. É da estrutura espiritual que vai se manifestar na estrutura semimaterial, que é o perispírito, né? Que também tem um cérebro, que também se desorganiza, e que, se esse indivíduo está encarnado, vai se manifestar no corpo físico. Se ele está desencarnado, vai se manifestar nele, nesse corpo semimaterial, né? Extrafísico. Tá dando para entender, gente? Ou tá confuso? Kátia? Então, Renata, não, tá dando para entender, sim, tá muito bom. Só assim, reforçando o que você está falando, né, que para a gente estar sempre bem atento mesmo, e que se você tem pensamentos e você se sintoniza com as pessoas, com esses pensamentos que você atrai os iguais. E de repente você encontra alguém e você tem afinidade rápida, porque normalmente vocês, com afinidades iguais, você se identifica. E quando você se identifica, você soma pensamentos. E cada vez que você soma pensamentos, você reforça aquilo. Você, você condensa, você põe energia, põe matéria ali, né? Então, é muito necessário que a gente tome muito cuidado com o que a gente pensa, faz, a emoção que a gente tem, né? Porque essa associação que você estava falando com outras, que, que somam, porque a gente está com uma corrente de pensamento, se você estiver prestando atenção no seu comportamento, você vai prestar atenção na onde você está se associando.
aonde você vai fortalecer. E se por acaso você tiver algum comportamento que vem de uma reencarnação para outra, é repetitivo aquilo para você, é onde você tem que mais tomar cuidado. Porque às vezes a gente repara, né, Renata, que as situações às vezes nem é de uma reencarnação para outra que se repete, igual você estava falando, nessa vida mesmo. Quantas vezes nessa própria vida a gente repete situações de forma similar, né? E repete aquilo de novo, e repete aquilo de novo. Às vezes, por exemplo, você tem um vizinho chato, você muda de casa, onde você estiver, o seu vizinho vai ser chato de novo. Aí você muda outra vez, você vai ter a mesma situação. Um exemplo aleatório. Então, por que essas repetições acontecem? Aonde que você tem que prestar atenção? Qual é a situação que você está atraindo, está somando aquilo na tua vida, né? Então, nesse sentido, a oração com a fé, a oração com fé vai quebrando os padrões que você tem dentro de você. E quando quebra, você tem a oportunidade de colocar novos pensamentos, fazer nova situação na sua vida. Então, a oração é muito importante, mas uma oração com fé, que nem você está falando da amiga, né, Renata? A gente sabe da impermanência da vida, né? Que a morte é uma delas. A gente é impermanente. Uma hora você vai morrer, seus parentes, entes queridos, amigos, faz parte da vida. E numa situação assim, como que você não vai fortalecer sua fé? O que você espera? Por que essa falta de conexão? A gente tem que sempre estar conectado com a espiritualidade, com Deus, com o que você acha, as forças que você acredita, que você acha importante. É básico na vida da gente para uma evolução, para um bom desempenho. E é isso. Né? Obrigada, Kátia. Então, pessoal, ele diz assim, ó, ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais, bactérias mentais, que são aqueles grupos, aqueles arabescos, aquelas massas que que o Aniceto estava mostrando para o André Luiz e para o Vicente, né? Então, está em massa, está somado, porque são muitas mentes produzindo aquilo. Então, se temos nuvens de bactérias produzidas pelo corpo doente, que o nosso corpo, né, adoece, a gente gripa, um monte de doenças, né, que se abate sobre o corpo biológico, o corpo físico, é essa quantidade, esse padrão, ele também acontece, também é produzido no corpo espiritual por causa da mente enferma. Aí a gente pode pensar assim, então o nosso estado mental ele interfere na saúde? Ele interfere na saúde nossa, das pessoas? A gente pode dizer que sim, mas a gente tem que observar uma coisa: não é um sim e morreu o assunto, né? Porque senão fica muito raso, a gente não desce, né? A gente fica boiando na superfície. Sim, mas é um sim, gente, cheio de fatores. Existem múltiplas situações que fogem até o nosso entendimento que nos coloca nessas condições de pareamento. Muitas. Então não é só eu ficar, ó Deus, ó vida, e amanhã eu estou gripada. Ah, tá gripada porque estava depressiva ontem, baixou a imunidade. Acontece, nós sabemos que a queda da imunidade física propicia que o nosso corpo tenha manifestações de estados de doenças diferentes, de um resfriado, passando por uma COVID, entrando em outras situações, né, de maior desorganização orgânica. Mas não é só isso, gente. Porque a gente falar que é só isso, ela ficou borocochosinha semana passada, essa semana ela gripou. Não é isso.
não é isso. São muitos fatores que se somam até entregar um resultado que possa falar assim, ó, essa queda de um primeiro, da onde advém essa queda de imunidade? É só porque a pessoa ficou triste. Quando eu falo só triste, não é diminuindo a questão do problema emocional que a pessoa está passando, não, tá? É só para a gente focar nisso. É só porque a pessoa ficou triste? Ela pode ter ficado triste por várias razões, né? Tem pessoas que passam por dificuldades ímpares, que envolvem muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, e ela fica inteira. Então, assim, não é só a tristeza. Estão entendendo? Existem muitos fatores que se somam para chegar nisso, para chegar num resultado de falar assim, olha, a pessoa ela está baqueada sim, porque ela teve um colapso mental e a saúde dela acompanhou, colapsou. Mas não é só, não é só aí. Existem muitos degraus para se associar para chegar nisso, né? Então, como eu citei esse acontecimento que essa minha amiga relatou, que a amiga estava totalmente perturbada, porque o pai já idoso, desencarnou, para você ver que não é uma coisa que aconteceu porque ele desencarnou. Ela já estava num estado que ela vinha caminhando em um declínio. O fato de ter havido essa ruptura pode ter piorado o quadro? Pode, mas ela já estava, né? Então, não é só a gente falar assim, ah, eu fiquei triste e esse meu estado mental de tristeza atraiu essas doenças. Não é assim, gente. Não é assim. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Se o caminho fosse é, esse, assim, na íntegra, eu acho que não tinha uma pessoa encarnada mais. Não tinha. Acho que o plano de Deus, olha o que, que eu vou falar que você não sério. Acho que o plano de Deus tinha dado errado. Como não tem chance do plano de Deus dar errado, né? A gente sabe que não é por aí. Pessoal, a gente vai, né? Já está dando o nosso horário, então eu vou abrir a palavra para vocês e a gente continua semana que vem, porque não faz nem sentido a gente correr, né? Porque tem muito material aqui para a gente poder conversar. E semana que vem eu estarei aqui e se vocês puderem, será ótimo também. De acordo, Kátia? Claro, Renata. Sim, já deu horário. Pode parar a gravação aqui, Renata?